Galera, tudo bem? Tassiano Albano. Hoje um tema um pouco diferente, né? Hoje nós não vamos abordar um assunto diretamente bíblico, mas querendo ou não é um assunto que está dentro do contexto cristão. E não está hoje no sentido de apologética, mas está hoje no sentido de reflexão. Por que não deixamos de ser intolerantes? Esta é a reflexão de hoje. E você pode até, ao me assistir, dizer: bem, eu sou tolerante, o outro é que é intolerante. Quando nós pensamos assim, nós não conseguimos vencer a intolerância que há em nós. Precisamos primeiro entender a razão pela qual existe a intolerância. Eu vou fazer aqui uma analogia com a luz. Jesus disse que nós devemos ser a luz do mundo. Contudo, na interpretação de muitos, o mundo está nas trevas, porque não conhece a luz de Cristo. Mas se todo mundo sabe que luz é boa, por que o mundo está intolerante à luz? Vamos entender a luz, eu vou colocar como se fosse assim: todo mundo sabe que luz é importante no escuro. Se alguém pegar uma luz e colocar atrás, clareando para frente, a luz, ela nos faz enxergar o caminho. Então, essa luz, esta ideia, ela é muito boa, porque ela abre os horizontes e nos faz enxergar como ser intolerante a uma luz dessa. O problema é que, muitas vezes, nós não usamos a luz assim. Muitas vezes nós jogamos a luz no olho da pessoa e é normal que a pessoa queira se defender. A defesa é normal. Eu gostaria de pegar esta analogia e trazer para nós. Este canal é um canal de ideia. Nós vivemos em um mundo recheado de ideias. Ter ideia é bom demais, a ideia é a luz. Uma ideia resolve problemas. Então, ideia é luz. Mas a ideia deve ser a luz que clareia o caminho. Uma pessoa está desnorteada, não sabe o que tomar decisão, você dá uma ideia e ela enxerga. Isso é bom demais. O problema é quando a ideia deixa de ser uma ideia e ela passa a ser uma missão de convencimento. Ela deixa de ser ideia para ser uma ideologia. Entende? A ideologia, ela é uma ideia toda sistematizada para convencimento. Quando eu utilizo a minha ideia só para sugerir à pessoa e ela segue se quiser, é uma coisa. Outra coisa é eu dizer: ó, enxergue, enxergue, enxergue e tacar a luz na pessoa. É claro que ela vai se defender e essa defesa eu vou interpretar como sendo uma intolerância. E aí nós começamos a entender o porquê que é difícil deixarmos de ser intolerantes. Porque a intolerância do outro para com a minha ideia, eu encaro como negativo, como algo tradicional, como algo retrocesso, como uma mentalidade quadrada. Mas quando a ideia do outro me é uma luz, para mim é uma defesa. Então perceba que a intolerância ela tem dois pesos e duas medidas. Quando o outro é intolerante à minha ideia, é negativo. Mas e quando eu também sou intolerante à ideia do outro, para mim já muda o sentido, é uma defesa. Então você começa a perceber que nós somos incapazes de termos parâmetros verídicos para analisar as diversidades. A ideia ou a verdade ela sempre é absoluta, mas as nossas convicções elas são relativas porque elas partem de parâmetros diferentes e nós não temos capacidades de
administrar os parâmetros. Culturalmente nós não temos essa capacidade. Eu faço uma pergunta: todo intolerante é um inseguro em suas convicções? Ou ele é uma pessoa que está tão convicta, mas que precisa defender? E outra pergunta que eu quero fazer também: de onde surge a necessidade de querermos estar sempre convencendo o outro? Porque quando se entra para a ideologia, combater a intolerância é combater a ideologia. E aí eu quero trazer essa reflexão para mim e para você. Você está semeando ideias ou você está semeando ideologias? Porque uma ideia deve ser a luz que clareia o caminho do outro. Ou você está querendo impor a sua forma de pensar para que o outro viva. É por isso que estamos em um contexto polarizado. A esquerda quer convencer que é a melhor do mundo e a direita quer convencer que é a melhor do mundo. Religião tal firmou toda a sua teologia em função da outra ser errada. Essa precisa ser errada, essa precisa ser certa. E aí, como defesa, as pessoas não podem também discordar disso e começam essa briga de ideias. A melhor forma de você combater a intolerância é você combater a ideologia que está dentro de você, é você combater a necessidade que você tem de convencer o outro, porque convencer o outro é uma luz inútil, é uma luz que cega. Em vez de tentarmos combater o outro, deveríamos simplesmente dar testemunho de que a nossa ideia ela é bem sucedida na nossa vida, para que o outro diga: olha aí, agora iluminou a minha vida, eu quero ser assim também. Então, só há uma forma de vencermos a nossa intolerância: é deixarmos de querer impor ao outro as nossas convicções. Por isso que é difícil entendermos que somos intolerantes. Tá entendendo? E aí entra naquele paradoxo de Karl Popper, né? Quando ele diz que a intolerância carece de limite para subsistir. Né? Ou seja, você precisa ser um intolerante para não deixar que o outro que está lhe impondo prevaleça. Mas isso tudo é porque não entendemos que a intolerância nasce quando nasce em nós uma vontade de convencimento dos outros. Você não precisa convencer ninguém. Convença você mesmo para que aquilo que mudou a sua vida possa clarear o caminho dos outros. Eu queria deixar esta reflexão hoje e que Deus nos abençoe sempre.